Você acreditaria se eu te dissesse que em pleno 2025 estão construindo uma cidade só pra branco nos Estados Unidos? Isso é verdade. O New York Times publicou isso essa semana e, como eu, muita gente ficou assustada. Mas a verdade é que o meu susto com o que tá acontecendo com os Estados Unidos não começou agora. Em 2022, quando eu tirei essa foto aqui, eu estava conhecendo Doris Goodwin, uma das maiores historiadoras de presidente dos Estados Unidos. Doris escreveu o livro que inspirou Steven Spielberg a criar o filme Lincoln, que venceu 2 Oscars. Durante um almoço, nós perguntamos pra ela qual tinha sido o período, na opinião dela, que estudou vários presidentes, trabalhou diretamente com Andrew Johnson, republicanos, presidentes democratas, qual foi o momento que ela viveu, que ela sentiu que a Casa Branca estava no pior momento. E não só a Casa Branca, mas o clima assim nos Estados Unidos. E ela respondeu muito rapidamente o período Trump. Naquela época, ele já tinha passado o mandato dele e agora, vendo o que continua acontecendo, eu percebo que a situação não melhorou. Pense comigo, alguém que estudou e conviveu com tantos presidentes dizer isso é muito significativo. Você pode até ser republicano, democrata ou independente. Isso não muda o fato. O jeito de falar, de agir, as atitudes do atual presidente não despertam o melhor em ninguém. Ele pode até não dizer que apoia comunidades segregadas e radicais como estas da cidade sendo construídas somente para brancos, mas foi no governo dele que um discurso de ódio que parecia enterrado voltou à tona com força total. Só que a culpa não é só dele. Todos nós já estávamos vendo esses sinais antes, nas músicas, nas redes sociais, no jeito que as pessoas conversavam sobre política. Depois da pandemia, com a crise econômica, a crise migratória, o país foi adoecendo. E quando a esperança some, a gente sempre aparece com a mesma desculpa que a gente tinha no nosso passado sombrio: culpar o diferente. Mas esse, na verdade, não é só um problema norte-americano, é um problema humano. Por isso que Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará de mim mesmo? Não existe esperança para nenhum ser humano que não consegue olhar para si e reconhecer o próprio pecado, a própria miséria. Quando eu vejo alguém que se diz cristão construindo uma comunidade só para pessoas brancas morar, eu vejo o antigo Paulo, o Saulo, o religioso superior, enganado e cego. Ele tentou viver assim e foi justamente aí que Deus derrubou ele do cavalo da sua soberba. Deus mostrou para ele fisicamente o que já acontecia espiritualmente. Aquele que se achava defensor da fé estava, na verdade, perseguindo o próprio Jesus. E quem persegue Jesus sempre vai cair do cavalo. A boa notícia é que Jesus morreu para nos dar um caminho de matar o miserável que existe dentro de cada um de nós, antes que ele nos faça perseguir Jesus por aí. E é fácil demais apontar o dedo somente pro presidente ou pra essa pessoa ridícula que vai construir uma comunidade para pessoas brancas, né? Mas a minha oração é que Deus derrube todas as pessoas que estão nesse cavalo, incluindo o nosso atual presidente, e tire ele desse lugar de soberba e coloque ele em um lugar como estava Lincoln, por exemplo, que ficava de joelho diante de Deus pedindo misericórdia para liderar um país como os Estados Unidos da América. As pessoas dizem que Lincoln orava tanto que existia uma marca no quarto assim dele, na madeira, de tanto que ele ficava de joelho, porque Lincoln governou os Estados Unidos em um dos maiores crises que a América viveu, que foi o tempo da Guerra Civil. Foi na mão dele que passou uma das maiores decisões da história: abolir a escravidão. E para tomar essa atitude, ele precisava ser um homem que era firme e humano ao mesmo tempo. A Doris contou que o mundo admira tanto Lincoln que na Rússia muitos falam dele como herói. Quando você é um líder que leva a sua vida de liderança de joelhos, você começa a ser admirado porque você se parece cada dia mais com Jesus. E se você sente que já passou da hora da gente exaltar esse tipo de liderança, não só na política, mas nas nossas igrejas locais, nas nossas casas, nas nossas empresas, então você já faz parte de um movimento e já tá aqui no canal certo. Nós somos um movimento de pessoas que sabem, sem Deus, a gente se perde, a gente vira bicho, a gente se torna o pior. Por isso, nos dobramos diariamente, reconhecemos as nossas fraquezas e escolhemos caminhar junto para não cair na tentação de deixar de ser incapaz de reconhecer no outro a mesma dignidade que está em nós. E é sobre temas assim que nós vamos conversar no Prophet Party em outubro. Vai ser muito bom para você que me acompanha e vê os meus vídeos aqui, estar com você lá na nossa festa pra gente conversar sobre liderança saudável, que se fortalece na empresa, influencia a família e depois reflete na sociedade. Se você me acompanha, eu quero te ver lá, porque a gente tem muito que conversar.